Minha gente, Apocalipse. Como é que serão as perguntas hoje? Vamos lá, vamos criar regras. Nós vamos criar regras. Vai Essa ser é a as mesma perguntas, a gente vai respondendo. no final. Vamos responder no final? No final, porque senão vai ficar um pouco confuso também. Boa. Então a gente vai fazer assim, você vai mandando suas perguntas, o pessoal vai fazer um print dessas perguntas e mandar para o Eduardo, e aí a gente vai lendo e vai respondendo no final. Se você tem perguntas de capítulos anteriores, do que a gente já falou, não tem problema, tá, gente? Não precisa ficar aí com vergonha, não sei, fechado, né, em só um assunto. Às vezes você fala, ai, pastora, já passou, mas eu fiquei com aquela dúvida, né? Porque às vezes acontece. A gente retorna e responde. Até porque eu sei que tem muitas pessoas que não estão acompanhando todas as lives, às vezes ficam um pouco perdido. Isso é o que acontece mesmo. E essa já é a quarta live, né, do Apocalipse? Acho. Quarta live do Acho Apocalipse. Que tem mais. Não, acho que é a quarta. Será? Quarta live do Apocalipse. Vamos lá então. Hoje eu gostaria de mais uma vez pedir que você abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 6. Por quê? Porque nós estamos estudando o livro de Apocalipse a partir da leitura dos selos. Sabemos que no culto de ontem, pode falar culto na live, não sei, né? Foi o culto, né? Ontem foi o culto. Na live de terça-feira, nós falamos sobre os 144.000, as duas testemunhas e a pregação do evangelho para os judeus. Olha aí, Fernanda, a gente vai falar dos judeus também hoje. É que ela falou? Ah, tá. Sobre os judeus. Daqui a pouco você fala sobre os judeus aí e a gente lê aqui no final. Nós estamos então naquele momento em que a igreja já foi arrebatada e que os judeus ficaram recebendo essa mensagem e começa a abertura do sexto selo. Vamos ler o sexto selo então? Isso está no capítulo 6, tá certo? E nós vamos aqui no versículo 12. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como o sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e a ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? O sexto selo, ele faz um resumão do que vai acontecer neste momento. E agora nós vamos partir para os capítulos que vão explicar o que vai acontecer no sexto selo. Por quê? Porque até agora Deus não estava condenando a terra e as pessoas. Deus estava liberando tribulações e sinais para que a gente pudesse saber que estava próxima a vinda dele, coisas estavam acontecendo, aí aconteceu o arrebatamento, e aí os judeus foram ministrados com as duas testemunhas, mas Deus não havia, em momento algum, começado a destruir a terra e a se vingar de todas as pessoas que serviram a outros deuses ou negaram a Cristo. E isso começa no sexto selo, ok? E a gente vai aprender sobre isso no capítulo 9. Começando o capítulo 9, vai falar então sobre os acontecimentos do sexto selo. E eu vou começar a ler esse capítulo e você vai começar a linkar. O que foi falado no sexto selo tem muito a ver com o que está acontecendo no capítulo 9. Vamos lá, Eduardo? E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Por isso que no sexto selo vai falar sobre o escurecimento do sol, as montanhas sofrendo, a criação sofrendo por conta de muita coisa que agora vai ser explicado não com detalhes, mas com mais detalhes, não é verdade?
E diz o seguinte: da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como os que têm escorpiões na terra. Aqui, desculpa, não é que cai, eu usei a expressão bastante errada. O anjo toca a trombeta e uma estrela que do céu caía sobre a terra foi dada a chave do poço do abismo. Ou seja, um ser foi lá no inferno e abriu o inferno. Quando esse ser abriu, saiu então do poço do abismo essa fumaça. E depois dessa fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder como quem tem os escorpiões na terra. Qual que é o poder que o escorpião tem na terra? Ferir com dor. Sim. Até a morte. Algumas pessoas morrem, outras pessoas não morrem, dependendo do tipo, do veneno, a quantidade, etc. Mas a dor é violenta. E diz o seguinte: foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Aí você fala: pastora, tá vendo? Ó, tem gente de Deus aí na terra. Tem os 144 mil, minha gente. Quem tem o selo de Deus na sua fonte? A gente estudou na live passada. Os 144 mil ainda estão ministrando. Isso aqui está acontecendo pós-arrebatamento. Então, muita coisa não é assim, terminou essa, começou essa. Muita coisa se mistura, muita coisa vai não é intercalando, mas vai se juntando, exatamente. Essa expressão ficou bem melhor. Então, vamos lá. Ou seja, eles poderiam tocar só em pessoas que não tinham o selo de Deus, ou seja, os 144 mil, aqueles homens de Deus, não seriam tocados nem a erva. Era para julgar pessoas mesmo isso aqui. Foi-lhes permitido que não matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A gente entende aqui que pessoas vão tentar suicídio e não vão conseguir morrer. Deus não vai permitir que essas pessoas encontrem a morte, vão sofrer. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes ao de ouro, e os seus rostos eram como os rostos de homens, ou seja, não era um monstro gafanhoto gigante. Aqui é uma tipologia, é um figurado, né? Exatamente, de pessoas que estariam sob a influência desses espíritos malignos, que estariam para ferir e para destruir de maneira constante, dolorosa, né? Tinham cabelos como de mulheres e os seus dentes eram como os de leões, ou seja, parecia um ser humano, mas ele tinha a audácia, a fala destruidora como de um leão, que dilacera, né? Decisões dilacerantes. Tinham couraças como couraças de ferro e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões, semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estavam o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre si, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Passado já é um ai, eis que depois disso vem 2 ais. Que o ai que a gente falou Exatamente. no nosso estudo passado, né? Que é o quê? Aqui, de fato, começou a condenação da terra e das pessoas que não serviram a Deus e daqueles que, de alguma maneira, negaram o nome de Jesus ou então estavam na igreja, mas não tinham uma aliança, um compromisso sério com Deus. Somente aqueles homens que tinham a marca do Senhor na testa que não foram tocados. Eles estavam sendo protegidos, do mesmo jeito que os judeus foram protegidos das pragas no Egito e encontraram a sua liberdade. Aqui a figura, a tipologia da saída do povo do Egito, ela se estabelece novamente, ok? Então é muito importante que vocês compreendam que essa mistura do tempo dos 144 mil está se misturando aqui. Você vai perceber até mesmo nas pragas e tudo mais o quanto isso é real. Deu a ele o poder de transformar água em sangue.
E isso tudo vai acontecer nesse sexto selo. Aqui, só para não ficar dúvidas do que nós já lemos, o capítulo 9 vai falar sobre uma nova forma de sofrimento na Terra. E essa forma de sofrimento, nós não podemos afirmar veementemente, mas é muito estudado o sentido de que poderes e pessoas vão ser usadas pelo inferno para levar muito sofrimento e muita dor. Seria um sofrimento incessante enquanto essas pessoas estiverem aqui? Porque dá a impressão que pessoas não vão querer desejar não estar, não é? Sim, é por isso que eles vão desejar a morte, vão, pelo que o texto diz, vão tentar se matar, mas a morte vai fugir. Tempos tenebrosos. Porque, e ainda o texto diz, isso é só um ai, tem mais 2 ais. O que é o ai? É justamente a condenação de Deus da terra, dos homens e também do inferno. Bom, vamos continuar lendo o capítulo 9, que nós não terminamos. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de milhares, pois ouviu o número deles. E assim viu os cavalos nessa visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Por isso que na abertura do 6º selo, lá no capítulo 6, fala que a terra se desfigurou. Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nesse momento aí, e as pessoas se esconderam. 1/3 das pessoas tiveram sorte de terem morrido, né? Se você pensar dessa forma, porque o resto dos 2/3... Você não sabe, né? Porque você vai morrer, você vai cair lá no lago de fogo e enxofre, você não sabe o que é pior. De qualquer forma, os 2/3 vão cair. Mas passaram por tribulações. Não vamos falar de tribulações, vão passar, né? Mas passaram por situações terríveis, né? Sim, com certeza. Não vai ser fácil. Para quem acha que é moleza viver nessa terra aqui agora, no oba-oba, acho melhor você escolher bem o seu lado. Bem o seu lado. Não é verdade, Eduardo? É verdade. É muito bom. E as perguntas serem respondidas no final, agora vale a pena. Agora volta. Isabel pergunta se as pregações do livro do Apocalipse fica liberada para assistir. Elas sim, estão salvas no Facebook, sim. Sim, nessa mesma plataforma estão salvas todas as nossas lives e cultos. É só você ir nas publicações. Porque realmente, se você perdeu as outras explicações do Apocalipse e estiver chegando agora, você vai ficar bastante confusa mesmo. Não vai fazer talvez muito sentido. Mas é só você ir para as publicações e estarão todas as lives e todos os cultos ali. Vale muito a pena assistir. Vale muito a pena assistir. Vamos lá, então. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes que tinham cabeças e com elas causavam dano. Os outros homens que não foram... para você falar, mas se a pessoa arrepender... Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios, aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira que não pode nem ver, nem ouvir e nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. E no próximo texto que nós vamos ler hoje, você vai ver o quanto Deus vai repetir isso. Não se arrependeram, não se arrependeram. Por quê? Não tem como arrepender, não tem o Espírito Santo, mas mesmo assim, para não dar margem para as pessoas ficarem esperando um outro tipo de salvação nesse tempo de julgamento, Deus está deixando bem claro, não haverá arrependimento, essas pessoas não se arrependerão. E não importa o sofrimento que eles passarem, eles não se arrependerão. Não haverá arrependimento. Não tem coisa mais clara do que essa, né?
Eu não sei se você já percebeu, amor, mas duas coisas Deus quis deixar muito claro. Quando vai ser o arrebatamento, na grande tribulação, que ele deixa bem claro, escreve isso muito claro no capítulo 7, e o fato de não haver arrependimento depois disso. Porque as pessoas, pelo que a pastora acabou de ler no texto da Bíblia, elas não vão deixar suas idolatrias, e aqui eu acho que nem só de idolatria trata, de mas também seus bens, suas riquezas, né? Porque nesse momento, pelo amor de Deus, né? E fora todo o pecado que cometeu de homicídio, roubo, todo tipo de banditismo que tenha ocorrido. Porque vai estar uma bagunça. Não, vai estar um caos. Pensa assim. Vai estar um caos, né? Olha, eu gostaria que você agora fosse lá para o capítulo 16 de Apocalipse. Veja que a gente estudou já alguns capítulos aqui, 13, 14 e 15, falando, né? Falamos já sobre eles, que estava falando sobre a questão do arrebatamento. A gente volta para o 16 agora para lermos sobre o sexto selo, que está descrito aqui no capítulo 16. Ouvi vindo do santuário uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramei sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que tornou em sangue como de um mar morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas dizer, anjo que cuida das águas. Nós temos isso, anjos que cuidam de tudo o que é criação ou criatura de Deus, que coordenam tudo isso. Isso existe, amém? E ouvi o anjo das águas dizer, o diabo sempre imita, então ele quer fazer um demônio para a água, que ele colocou o nome de Poseidon e tantos outros nomes em outras... Babilônico, Egito, aí muda-se os nomes. Netuno, Justo, né? Netuno, depende do povo que está ouvindo, ele dá um nome, né? Iemanjá, né? Mas aqui é um anjo mesmo do Senhor, tá? Justo és tu que és e que era, o santo, porque julgastes essas coisas. Porque derramaram o sangue dos santos e de profetas, e tu lhes tem dado sangue a beber, e eles merecem. Aqui, literalmente, o Apocalipse está falando da vingança de Deus. Muitas vezes nós ficamos orando, ai Deus, quando é que o Senhor vai vingar por mim? Vai chegar um momento que Deus vai vingar. Né? E a vingança de Deus, ela já foi muito bem... A estratégia já foi montada já há milhões de anos. Vamos falar milhões, porque Deus já pensava nisso antes mesmo de criar a Terra. E ouvi uma voz do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória. Tá vendo? As pessoas não vão se arrepender. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Se alguém chegar para você e falar assim, mas não tem problema você ficar, não, depois você morre por amor a Jesus, aí você leva essa pessoa nesse texto de Apocalipse e fala assim, não, se arrepender das suas obras, criatura, não tem Espírito Santo. Não tem como se arrepender. Não tem como se arrepender. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Na próxima live nós vamos explicar melhor alguns acontecimentos que estão acontecendo paralelos a esse que nós ainda não citamos, ok? E da boca do dragão, quem lembra quem é o dragão? Sim. Lembra que a gente aprendeu na live passada? Na live passada. Que caiu do céu? Dragão, demônio. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes às rãs.
Pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Aqui nós já estamos falando do juízo final. Então eles começaram a reunir todos os governos para batalhar contra Deus. Eis que vem, aqui é um parênteses. Parêntese. Isso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja sua nudez. Por que está entre parênteses esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5 e também do início de Apocalipse? Por quê? Porque nós somos o povo que vai batalhar junto ao Senhor nessa batalha. Ô, glória. Amém, minha gente. Que assim seja, assim né? seja. Em nome de Jesus. E o Senhor lhes levará a um lugar chamado em hebraico Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do santuário da parte do trono dizendo: está feito. Quando isso acontece, minha gente, Deus está dizendo o seguinte, em termos de atos, de pragas, ok, eu estou me preparando agora para o meu segundo, para o terceiro, ai. E o texto diz assim: e houve relâmpagos e vozes e trovões, e houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homem sobre a terra. Terremoto tão forte, quão grande. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da sua praga de saraivada, porque a sua praga era muito grande. Posso só falar um complemento aqui, pastor? Pode. Aqui o texto fala muito e deixa claro, né, a questão da ausência de arrependimento. A ausência de arrependimento. E daí a pastora falou, eles não podem ter o arrependimento porque eles não têm o Espírito Santo. Aí eu te digo também, trazendo um pouco de reflexão do que nós já aprendemos na igreja, por isso que quem abre mão do Espírito Santo, já tendo recebido o Espírito Santo e abre mão, muito complicado de se arrepender, né? O texto de Hebreus até fala que é tirado dele o direito de salvação. A pessoa que tem o Espírito Santo e nega o Espírito Santo, abre mão, ele perde o direito de salvação, porque ele não consegue mais se arrepender e aí ele não consegue estar salvo. E não consegue mais de jeito nenhum voltar para a igreja? Não consegue. A pessoa vai lutar aquela batalha da carne contra o Espírito e sem o Espírito Santo você não vence essa batalha. Então a pessoa ela tenta ir para a igreja e não consegue, ela tenta mudar de vida e não consegue, ela até tenta ir no horário do acontece alguma coisa, ela não consegue, ela nunca consegue, porque ela abriu mão da presença do Espírito Santo, ela negou o Espírito Santo. Isso acontece muito. Pastor, eu desviei, eu neguei o Espírito Santo? Não. Mas se você tinha o Espírito Santo e você foi para uma igreja católica, você foi para uma macumba, você foi blasfemar contra o Espírito Santo, contra Deus, mesmo dentro de uma igreja que se diz evangélica, que não tem, porque é uma igreja que fala que é evangélica e não tem o Espírito Santo, ela não é evangélica, ela não é cristã, ela é uma igreja das tradições católicas. É denominação. Exatamente, existem muitas igrejas cristãs que não têm a manifestação do Espírito Santo, essas igrejas são católicas sem a imagem, sem adoração à imagem, mas elas não podem ser consideradas cristãs pelo perfil do Novo Testamento, porque não tem a manifestação dos dons das línguas do Espírito. Eu achei importante a gente traçar isso. Exatamente, porque o que difere uma pessoa do cristianismo é o Espírito Santo, ok? Até porque Jesus disse, não os deixarei só, mas darei o Espírito, o vosso ajudador. E nessa oportunidade já não tem mais chance de arrependimento. Não tem.
né? Não vai conseguir se arrepender. Deus sabe que não vai conseguir. Deus sabe, por isso ele mesmo já deixou, não se arrependerão. Deus sabe de todas as coisas, por isso que ele tem deixado durante todos esses séculos o Espírito Santo aqui conosco, ministrando conosco, nos ensinando, nos guardando, nos edificando, para que nós possamos estar prontos para esse dia, que é o dia do arrebatamento do Senhor. Eu não vou ler mais nenhum texto hoje, porque senão ficaria muito complexo para uma live tão pequena que é de 1 hora. Esse sexto selo, então, vai falar sobre a condenação. Só que não sobre o julgamento do trono, essas coisas não. Sobre a condenação da terra e de pessoas que não escolheram servir a Deus em tempo hábil. Tá certo? E mesmo não escolhendo servir a Deus em tempo hábil, depois, assim como o texto já disse, não se arrependeriam de alguma maneira. Nenhuma maneira. Deus é muito justo, né? Até nisso ele pensou. Ele só deixaria pessoas aqui que de fato não se arrependeriam. Enquanto houvesse alguém para se arrepender, esse selo não seria aberto do arrebatamento. Deus, ele é muito justo, muito coerente. Irmãos... Hoje a live foi curta. Foi curta? O estudo foi bem curto hoje. As outras lives foram todas cumpridas. Passamos o nosso tempo da live. Mas é pra gente entender, porque na próxima live, que vai ser segunda... A próxima live vai ser segunda-feira. Nós vamos falar sobre situações... Claro que culto também, vai ter alguém falando assim, mas tudo é ao vivo. Não, gente, é que a gente tem uma separação aí meio portuguesada. O que a gente chama de live são os estudos abertos para um diálogo, para bate-papo, para conversa, estou aqui. Isso. E o culto, que também é live, é a pastora com uma unção diferente, não é? Com uma palavra diferente. Que não é um estudo aqui, né? É um bate-papo. Amanhã nós temos o culto, né, de libertação. Quem sabe com bastante gente ainda na igreja não sabemos. Aí, bastante não será, mas talvez a gente consiga abrir para umas 80, 70 pessoas, vamos ver. Fiquem atentos ao que nós estaremos falando, só vale o que nós falarmos. Hoje é 23, tá certo? Não adianta, não adianta uma outra pessoa falar, mas a minha igreja vai abrir. Nós vamos seguir certinho as questões da prefeitura, seguir as regras certinho, nós não vamos tomar nenhum tipo de decisão sem total clareza, tá certo? Por isso nós estamos pedindo que amanhã vocês fiquem bastante atentos às redes sociais para saberem o que vai acontecer e como proceder. Outra coisa, gente, interessante, falei isso no início da live, vou falar de novo. Hoje é o último dia do nosso jejum, amanhã a gente já acorda com o jejum concluído. E por incrível que pareça, nesse nosso último dia de jejum, a gente recebe o decreto da abertura das igrejas. E isso é incrível. Deus, ele é maravilhoso. Eu gostaria de lembrar vocês que você que está acompanhando as nossas lives, que gostaria muito de uma canequinha linda como essa, que é a canequinha da Serrema, nós estaremos sorteando 2 canecas no dia 1º de maio. Então, no dia 1º de maio, na nossa live, nós vamos sortear ao vivo com o nome de todas as pessoas que não têm deixado de participar da nossa live. Sim, já está cuidando disso. E vamos às perguntas, pastora? Vamos às perguntas. Nicásio perguntou, o que é o seio de Abraão? O seio de Abraão é um lugar que Deus estabeleceu para que todas as pessoas que morressem na promessa de Abraão, isso é judeu, tá? Os judeus que morressem na promessa, que é a promessa de Abraão, farei de ti uma grande nação, eles nasceram da promessa. Todo judeu é descendente dessa promessa de Abraão, né? O Estado de Israel, e hoje chamado País Israel, e os seus judeus são descendentes desta promessa de Abraão. Então, essas pessoas que morreram antes que Jesus viesse e judeus ainda que seguem o judaísmo à espera do Messias, ao morrerem, estarão no seio de Abraão, um lugar que Deus separou para esses judeus que estão na promessa, na espera da promessa se cumprirem. A Rayara e a Vitória estão comprando caneca da gente. Se vocês forem sorteados, a gente leva para Portugal essa caneca. Vamos lá aqui, peraí. Cadê as perguntas? Onde estão as perguntas? Aqui.
Pedro Henrique, pastor, o primeiro selo foi aberto quando Jesus nasceu e o segundo foi quando Jesus foi para o céu? Olha, o primeiro, que é justamente o cavalo branco, eu vou relembrar vocês aqui. Abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa só voz: olhei, e eis que um cavalo branco e estava montado nele, tinha um arco, e lhe foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. Este selo tem muito a ver com o que nós falamos da queda de Lúcifer do céu, que sai pensando, agindo como um salvador, um anticristo aí já, para vencer uma batalha que não representa Jesus, ok? E o que é que ele falou do segundo selo? Se foi aberto quando Jesus foi para o céu, acho que é isso. Peraí. Calma, acho que é isso mesmo. Se o segundo selo foi aberto quando ele foi para o céu. O segundo selo fala sobre essa questão dos homens se matarem, e isso aí já vem um pouco até antes mesmo, né, de Jesus. O que a gente pode dizer é que todo o Apocalipse começa a findar justamente no momento em que Jesus está na terra e depois muito mais quando ele vai aos céus. Mas não existe uma data, não adianta vocês me pedirem data, porque eu não vivo de especulação. Eu não sou uma estudiosa de especulações, então tudo que for especulação eu não vou abordar com vocês. A Fernanda falou que a pergunta dela dos judeus é: os judeus serão salvos, mas minha dúvida é se os judeus não andarem alinhados com a palavra e a presença de Deus, mesmo assim eles serão salvos? Olha, eu já disse isso na live passada, eu vou deixar bem claro para vocês. Os judeus terão a oportunidade de serem salvos, só que eles nunca serão salvos só porque são judeus. Os judeus só serão salvos se crerem no Messias e assim se entregarem a essa mensagem, igual todos nós. A diferença é que Deus separou um momento diferente para eles, só isso. Então esse negócio de um judeu que já está salvo, isso não existe. O judeu só será salvo mediante a Cristo, que Cristo é o único caminho que leva até Deus. Então põe isso na cabeça de vocês. O judaísmo não salva. O judaísmo é igual a qualquer outra religião da terra. O que salva é Jesus. Não, quem quer carregar vai ganhar. Só que tem muita gente querendo para duas, vai dar certo. Então. Vamos ver. Dia 2 vai ser o sorteio dela. Acabou? Acabaram as suas perguntas. Hoje uma live bem mais curta. Fiquem atentos de novo, irmãos. Amanhã, de qualquer forma, o culto será transmitido com certeza pela plataforma do YouTube Rema Minas. No Face não sabemos ainda. Se o culto tiver com pessoas aqui dentro do templo, não será transmitido pela plataforma do Face. Porém, o link vai estar compartilhado. É só você clicar e entra direto no YouTube. Tá? Então, se não tiver no Face, vai estar no YouTube. O pessoal vai mandar o link para quem não estiver na igreja. Quem puder vir na igreja, se puderem, venham. Mas a gente ainda não está fazendo campanha porque a gente não tem resposta. Senão o pessoal fica confuso, Eduardo. Não fale isso, não. A gente vai mandar nas redes sociais. E se a igreja puder ser aberta, aí sim. O Eduardo já está ansioso. O Eduardo está ultrapassando aqui. Primeiro nós vamos lá na prefeitura, ver se pode, quantas pessoas podem, tudo certinho, para depois falar para vocês. Ok? Então, não haverá nenhum templo aberto até segunda ordem que nós vamos passar para vocês amanhã. Senão amanhã o povo está tudo fazendo fila na porta da igreja e aí, como é que faz? Não é verdade? Vai abrir, mas espero que possa abrir e aí nós vamos passar todas as informações e as regras, porque tem bastante regra para seguir. E aí nós não seremos prejudicados como igreja, nem vocês serão prejudicados como pessoas. Tá certo, minha gente? Tem mais alguma coisa para falar? É isso, gente. É isso, minha gente. Sábado tem Débora com os jovens na plataforma da Serrema. E já adianto, a Débora tem um monte de notícia para dar para vocês. É verdade. Um monte. Ela não vai passar tudo, mas alguma coisa ela vai passar. Já vai passar um melzinho na boca de todo mundo. Todo mundo já vai ficar um pouco ansioso, aquela ansiedade santa. E vai ser bom demais. Gente, eu creio
que a nossa Santa Ceia de maio nós já estaremos na Em igreja. nome de Olha Jesus. que bênção! Gente, que Deus abençoe a vida de vocês, lhes dê uma noite abençoadíssima e que seja um término de jejum profético sobre você e que amanhã seja um novo tempo de Deus, tanto para a igreja quanto para vocês. E amanhã tem bebê nascendo na igreja. Olha aí. Amanhã tem neném nascendo. Bebê da igreja nascendo, não não só, na igreja, né? não só aqui em Paraíso, mas também lá em Poços de Caldas. Temos bebês nascendo muitos amanhã. bebês nascendo. Glória. Isso é coisa maravilhosa de Deus. Que Deus abençoe. abençoe. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.